Bom dia, pessoal. Vou fazer a cabeça aqui da nossa aula, né? Aula de psicologia jurídica, né? De psicologia aplicada ao direito da Universidade Federal do Espírito Santo, comigo, o professor Emerson Saqueto. Hoje, 14 de abril de 2021, vamos falar sobre um texto da professora Esther Maria de Magalhães Arantes, pensando a psicologia aplicada à justiça, tá? E também referência ao texto do professor Luiz Antônio Batista, né, Os Amoladores de Faca. Vamos lá? Talvez a crítica mais contundente dirigida à psicologia tenha sido formulada por Georges Canguilhem, em conferência realizada no College of Philosophy em dezembro de 1956. A pergunta inicial, o que é a psicologia, segue-se outra. Quem designa os psicólogos como instrumentos do instrumentalismo? Tá? Numa apreciação crítica tanto da pretensão da cientificidade da psicologia como do próprio fazer do psicólogo. Este buscaria, o psicólogo, né, numa eficácia discutível, a sua importância de especialista. No entanto, e aí está o que de fato deve nos preocupar na argumentação de Canguilhem, esta eficacidade, ainda que mal fundada, não é ilusória. Então, duas questões aqui. Quem designa os psicólogos como instrumento do instrumentalismo? Ou seja, quem dá aos psicólogos, ou o que faz da psicologia, um instrumento? Ou seja, um instrumento de verificação, ou um instrumento de métrica, que estabelece uma métrica, ou como a psicologia conseguiria exercer este papel de instrumento de medir as pessoas naquilo que é normal e patológico, naquilo que é bom ou ruim, ou naquilo que é eficaz ou não, tá? Porque, afinal de contas, sobre a psicologia caiu a responsabilidade de dizer aquilo que é saúde mental, então normal e patológico, e aquilo que é laboralmente produtivo ou não produtivo, tá? Por que essas perguntas são tão importantes aqui? Porque essa construção do laudo faz do psicólogo um perito dentro do sistema de justiça, né? É o psicólogo que vai ser requerido, né, pelo magistrado ou enfim, pelas forças de defesa ou por uma parte na lide para fazer um determinado laudo. Ou seja, a psicologia é utilizada no sistema de justiça como um instrumento que vai dizer se no campo do desenvolvimento da personalidade, no campo daquilo que é próprio da psicologia, né, na alma, né, dizer o que é consciente ou não consciente, aquilo que foi proposital ou não proposital, percebe? Então, nós estamos falando aqui de particularidades do ser humano, que vamos estar falando, por exemplo, da vontade, aquilo que é volitivo ou não, né? Aquilo que teve interesse ou não, aquilo que foi uma medição de competências, por exemplo. Eu já cheguei a fazer perícia a pedido de juiz para verificar um teste de um determinado concurso da Polícia Militar, né? Se de fato aquele candidato a ser policial tinha a destreza, e se aquele exame que foi realizado para a seleção ele era eficaz ou não era eficaz. Ele estava dizendo de fato que ele era uma pessoa violenta, ou que ele não tinha aptidão para o uso de arma. Já fiz perícia, exames, por exemplo, para dizer se uma pessoa poderia ou não fazer uma cirurgia bariátrica. Então, vocês percebem onde que eu estou apontando aqui? Eu estou apontando nesse parágrafo inicial para uma pergunta de Canguilhem, perguntando, afinal de contas, o que faz da psicologia um instrumento? E se esse instrumento é eficaz. E aí,
óbvio que o texto já está dizendo que essa eficacidade, ela não é ilusória, tá? Ao dizer da eficacidade do psicólogo, que ela é discutível, e aí, obviamente, é discutível, né? Não se quer dizer que ela é ilusória. Quer-se simplesmente observar que esta eficacidade está, sem dúvida, mal fundada, enquanto não se fizer prova de que ela é devida à aplicação de uma ciência, isto é, enquanto o estatuto da psicologia não estiver fixado de tal maneira que se deve considerá-la como mais e melhor do que um empirismo composto, literalmente codificado para fins de ensinamento. De fato, muitos trabalhos de psicologia se tem a impressão de que se misturam a uma filosofia sem rigor, uma ética sem exigência e uma medicina sem controle, tá? E aí essa é a crítica de Canguilhem. Olha, a psicologia ela é eficaz quando ela se pauta, né, por uma medicina, por uma ética e por uma filosofia que possuem os seus ditames ou as suas fronteiras bem definidas, com uma epistemologia bem posta, ou seja, quando ela de fato é científica e não é apenas um empirismo, ou seja, uma prática, né, pautada por aquilo que não teria parâmetros, né? O objetivo de Canguilhem nesta conferência foi o de criticar o programa universitário de seu colega de École Normale Supérieure, Daniel Lagache, que postulava a unificação dos diferentes ramos da psicologia, afirmando haver convergência entre a psicologia experimental, dita naturalista, e a psicologia clínica, dita humanista. A questão o que é psicologia pode-se responder fazendo aparecer a unidade de seu domínio, apesar da multiplicidade de projetos metodológicos. Essa unificação, gente, ela nunca conseguiu ser conclusa, tá? A biologia, por exemplo, conseguiu fazer isso, né? A biologia sobre a teoria do darwinismo conseguiu fazer com que genética, botânica, fisiologia, que zoologia, botânica, genética, fisiologia, enfim, os vários ramos que comportam, né, o fazer do trabalho biológico, se reuniu em torno do darwinismo, né? A psicologia não tem uma teoria unitarista, a psicologia não se reuniu numa voz, dizer que ela é toda experimental, que ela é toda, que a clínica se mistura com o experimental da maneira que Lagache estava propondo, tá? Muito pelo contrário, né? A psicologia manteve a pluralidade de vozes, mas ela se concentra numa ética num saber fazer metodológico que não é apenas um empirismo, né? Ou seja, que não é só aquilo que se convencionou por uma prática psicológica, tá? Então a gente conseguiu superar essa problemática colocada por Canguilhem na psicologia, mas não por uma voz única ou por uma metodologia única, por por uma fronteira tão bem definida assim, tá? E essas vozes ficaram, né? Tanto que nós temos Gestalt, né, AEC, behaviorismo, humanismo, né, psicanálise enfim, psicologia social, psicologia educacional, psicologia do trabalho, psicologia do desenvolvimento, todo mundo ali mais ou menos que comungando e conversando, buscando uma conversa, né? A questão, né, o que é a psicologia, né, o que é a psicologia, pode se responder fazendo aparecer a unidade de seu domínio, apesar da multiplicidade dos projetos metodológicos. E é esse tipo que pertence à resposta brilhantemente dada pelo professor Daniel Lagache, em 1947, é uma questão colocada em 1936 por Edouard Laparede. A unidade da psicologia é aqui procurada na sua definição possível como uma teoria geral da conduta.
síntese da psicologia experimental, da psicologia clínica, da psicanálise, da psicologia social e da etnologia. Observando bem, no entanto, se diz que talvez essa unidade se parece mais com um pacto de coexistência pacífica concluído entre profissionais do que com uma essência lógica, obtida pela revelação de uma constância numa variedade de casos. E aí, obviamente, que é uma crítica, né, de Canguilhem, dizendo que, olha, essa teoria geral da conduta, e para nós aqui essa expressão, inclusive, conduta, casa muito bem com o direito, né, que é os psicólogos como avaliadores de uma conduta, né, ele critica dizendo que a conduta poderia ser tão somente aquilo que faz com que todos os psicólogos se considerem psicólogos, mas que, na verdade, são psicanalistas, psicólogos sociais, enfim, separados graças aos seus objetos de análise e de estudo. Continuando suas críticas à psicologia, Canguilhem, que aceitara ser o relator da História da Loucura, né, a Histoire de la Folie, tese de doutorado defendida por Michel Foucault em 1961, não poupou Lagache, mostrando que a pesquisa desenvolvida por Foucault fazia desmoronar o grande projeto de unidade da psicologia. Apesar das críticas de Canguilhem e de outros autores, entre os quais Jacques Lacan, a proposta de Lagache teve ampla repercussão na França do pós-guerra. Em dezembro de 1980, numa conferência intitulada Le Cerveau et la Pensée, publicada posteriormente, Canguilhem voltou a criticar a psicologia, desta vez por reduzir o pensamento ao funcionamento cerebral. E aí, mais uma vez, justamente criticando o projeto de unitarismo. O que nós estamos chegando aqui, gente, ao concluso de que a psicologia é formada por diversas disciplinas que não conseguem gerar uma unidade, é um todo unitário, né? Há, na verdade, um diálogo e proposições que a gente não consegue remontar uma estrutura única, como não seria o funcionamento cerebral. Por exemplo, a psicologia social, por exemplo, está para além do cérebro, ou para além do sistema nervoso central. Afirmando que a filosofia nada tem a esperar do serviço da psicologia, conclamou os filósofos das novas gerações a resistirem à calamidade psicológica. Tanto que os filósofos criaram, a partir desse preceito, uma filosofia clínica, né, para tentar se opor à psicologia. Diante de críticas tão duras, Rodinesco observou que nessa conferência Canguilhem não havia se preocupado em distinguir as querelas e discordâncias internas à própria psicologia, fazendo uma crítica em bloco a saberes muito diferenciados. Como o próprio Canguilhem havia dito na conferência de 1956, não há unidade na psicologia. Mesmo assim, e ainda se perguntando se não haveria certa obstinação por parte de Canguilhem em demolir os alicerces nos quais se fundamentam a psicologia, Rodinesco presta uma homenagem a um dos maiores filósofos do nosso tempo, reconhecendo a pertinência e a atualidade de suas críticas, principalmente porque, segundo a autora, uma aliança vitoriosa entre o organicismo biológico e genético e a ciência da mente e a tecnologia estariam ganhando terreno em todos os campos do saber, e é o que realmente aconteceu. Não significa que se fundou uma psicologia unitária, né, mas a crítica de Canguilhem, obviamente, perde um pouco da sua belicidade, né, do seu conteúdo bélico, de tentativa de desmoronar todo o projeto de entendimento de uma disciplina chamada psicologia, né, pela pertinência dos seus questionamentos que fazem a psicologia fazer uma autocrítica e, ao mesmo tempo, se perceber que a sua potência não está na unidade. Então, gente, o que é importante quando nós chegamos aqui é que não existem um psicólogo, não existe um psicólogo, porque não existe uma psicologia, existem várias psicologias, e o que nós temos, por exemplo, dentro da psicologia que se adere ao campo jurídico é a premissa de saber qual psicologia é necessária como instrumento naquela determinada realidade, né? Por exemplo, porque a psicologia não pode ser o que muitas vezes acontece quando nós, psicólogos, somos convocados pela mídia, por exemplo, né?
quando eu vou à televisão, por exemplo, eu vou muito a um programa de uma determinada TV aqui no estado que me pede sempre para falar muito sobre criminologia, ou fazer análise de perfil de criminosos. E eu vou lá e assim, e todos as minhas entrevistas às vezes têm um tom assim repetitivo, né? Porque as características têm diferenças muito tênues, né? E eu não me furto aí aos programas justamente para defender o lugar da psicologia como ponto de inflexão e como ponto de análise. Mas, mesmo sabendo que muitas vezes existe uma psicologia meio que selvagem que é tratada ali, que é uma psicologia que toca muitos elementos do senso comum, né? Que tem, obviamente, suas particularidades e suas diversidades, e nessas particularidades a cientificidade, mas é como que a gente dissesse lá, olha, existe uma psicologia educacional que vai dar campo e cabo dos processos educacionais com uma linguagem diferenciada e uma maneira de análise diferente de uma necessidade, por exemplo, de uma psicologia clínica, ou de uma psicologia da personalidade, ou de uma psicologia do trabalho, ou de uma psicologia de seleção e orientação profissional, ou de uma psicologia é, é, social, que vai estar ligada em comportamentos de grupo, né? E aí, então, nós temos fenômenos distintos sendo tratados. E aí, obviamente, que também nisso, nesse ponto, abundam profissionais, e aí eu faço aqui uma crítica, né, que acreditam poder portar um discurso da psicologia sem estudo da psicologia, ou dessas variantes da psicologia. São os coachings, né? Sou aqui um crítico quase ao absurdo dos coachings, né? Porque, tipo, é como se pega um profissional de qualquer profissão, né? Fez um curso superior, né? E aí depois porque ele fez um curso no monte lá, e ficou 2 semanas dentro de uma comunidade ali e tal, falando sobre, sei lá, desenvolvimento humano. E aí, então, essa pessoa se considera apta a ser o grande portador de uma voz sobre a análise do comportamento humano com 2 semanas que ele fez um curso de coaching. Então, assim, é muito complicado, né? Parece que todo mundo hoje se acredita podendo falar de saúde mental, né? Ou se acredita poder falar de desenvolvimento humano no trabalho, né? Ou se acredita capaz de fazer análise de perfil criminológico e análise de imputabilidade clínica, enfim, até o ponto de fazer emergir uma nova ilusão cientificista, segundo a qual a intervenção cada vez mais ativa da ciência no cérebro humano permitirá conduzir o homem à imortalidade, ou seja, a cura da própria condição humana. Essa frase da Rodnesco é muito bacana porque já mostra que nós estamos falando de a psicologia não conseguirá ser incompleto científica, né? Então ela não se reduzirá a esse papel de ser porta-voz apenas das ciências mentais, né? E aí existem várias ciências mentais, né? A genética comportamental, entre outras. Obviamente, o Rodnescu também coloca isso, né? Porque é psicanalista, né? Então, ela tem, obviamente, um pé na filosofia, né? E nas teorias freudianas. O pé não, né? O corpo todo. Então, advindo dessa forma, a cientificidade da psicologia deu uma mera rotulação como ciência, seja natural, social ou humana, ou ciência pura ou aplicada,
nem de sua adjetivação como psicologia jurídica, social ou escolar, ou ainda de sua definição como estudo da alma, do psiquismo, da conduta ou da subjetividade. Sequer o uso de medidas restaria à psicologia em geral e a psicologia jurídica em particular serem pensadas apenas como técnicas ou ideologias. Em prefácio do livro de Leila Maria Brito, que versa sobre a atuação do psicólogo em várias de família, já havia escrito o que ainda considero central em ser tratado de pensar a psicologia jurídica e que aqui relembro em parte. A indagação formulada pela autora Varas de Família, uma questão para psicólogos, questão que deve ser entendida tanto como lugar de prática como prática a ser pensada, ponderei que se poderia responder de diversos modos. Sim, se considerarmos um mercado de trabalho potencial em expansão, para o qual existe inclusive justificativa legal, é um ponto, né? Não, se a um direito autoritário e burguês contrapomos uma psicologia libertária, exterior ao próprio direito. Outra possibilidade é considerar a psicologia como parte do problema e, deste modo, redesenhar a questão, que seria o melhor de tudo, né? Não dá para você simplesmente se vender, né, como campo de trabalho e se aliar a uma psicologia que quer apenas, a um direito que quer apenas laudar, né? Se a gente estivesse pensando, então, que a psicologia serve simplesmente para estabelecer uma métrica, né, aí nós teríamos um problema ético colocado. Para nós aqui é central, porque dita de que lugar este psicólogo está fazendo esta análise para essa determinada demanda jurídica. Porque este personagem foi escolhido para ser o perito e não outro de outra área da psicologia. Essa área foi colocada, e aí a psicologia, obviamente, está toda aí dentro. Então, não pode a psicologia negativizar o direito, dizendo que é um direito autoritário e burguês, quando ela própria, a psicologia, muitas vezes se coloca no lugar como uma psicologia autoritária e burguesa. E aí eu faço até gostaria de conversar com a autora sobre isso, né? Se hoje ela consegue ver uma psicologia tão fora desse direito autoritário e burguês, porque parece uma crítica ao direito, né? Posta o direito como sendo um lugar de autoritarismo, mas a psicologia não seria esse lugar também de autoritarismo? Afinal de contas, quais são as pessoas que podem pagar uma clínica psicológica, né? Hoje a psicologia também é um lugar burguês, né? Na realidade, a pergunta formulada por Brito, como no texto de Canguilhem, desdobra-se em várias outras, sendo que em primeiro grupo diz respeito a uma problematização que podemos chamar de epistemológica. O que é a psicologia aplicada à justiça ou a psicologia jurídica? Quais são os seus conceitos e que se fundamenta sua pretensão de prática científica? Esse artigo dedicado a pensar as ciências sociais e a psicologia social, de Thomas Herbert, pondera que colocar a uma ciência as questões quem és tu, por que estás aqui e quais são suas intenções, poderia parecer impertinente, a qual ela tenderia a responder que está aqui porque existe e quanto às suas intenções, ela não as tem, mas apenas problemas a resolver. No entanto, considera importante a distinção feita por Louis Althusser entre ciência desenvolvida e ciência em construção. Na ciência desenvolvida, o objeto e o método são homogêneos e se engendram reciprocamente, o que não acontece com as ciências em desenvolvimento, que é o caso da psicologia e que é o caso também do direito, tá, gente? O direito muito mais é uma linguagem humanística, compreensão interpretativa, hermenêutica, então, dos fenômenos do mundo jurídico do que uma ciência propriamente dita, né? Não se cabe muito, quando fala em ciências jurídicas, pensar que ciências são essas porque precisariam de um método.
né, e muito mais se assemelha a uma tentativa hermenêutica de se colocar como ciência, né? A psicologia, ainda por ter métodos e um objeto de investigação mais preciso, né, é mais próxima da ciência do que o próprio direito. Mas ambas, por serem ciências em desenvolvimento, se comungam e se entendem nesse problema de não ter uma síntese sobre si mesmas, tá? Gente, por que eu estou colocando isso? Né? Porque são ciências já desenvolvidas com método homogêneo. É a física, a química, a biologia, tá? Que a gente chama de naturais, tá? Uma coisa é a transformação produtora do objeto científico. Outra, a reprodução metódica desse objeto, que só pode acontecer rigorosamente falando se uma transformação produtora desse objeto já foi realizada. Quanto à função dos instrumentos, ela não é a mesma em cada uma desses tempos de ciência. Exemplificando essa diferença, Herbert lembra-nos a transformação que a balança sofreu após o advento da física moderna, e continua sofrendo, né? Por quê? Porque a métrica ali, a métrica da balança, enfim, medir das ciências naturais, ele já é um medir, como que eu posso dizer isso? Que já, esse processo de quantificação já foi qualificado de tal forma que se criou uma convenção naturalizada sobre aquilo ali. Né? 1 quilo é 1 quilo, 1 quilograma. Né? Você tem uma noção de grama que é posta que não é questionada. Agora, como que eu posso dizer qual é a métrica da justiça? O que é justo? O que não é justo? E como colocar ali em centímetros, em grados, né? Vamos colocar em grados, acho que fica melhor, né? Quantos graus de justiça uma coisa tem? Quantos metros de justiça uma coisa tem? Quantas gramas de justiça alguma coisa tem? A mesma coisa, né, com a psicologia, né? Por isso que os diagnósticos, a gente, assim como a medicina, a semiologia médica, são muito imprecisos, né? A gente tenta colocar ali o mais próximo possível do que é dada a realidade. Mas como cada corpo se conjuga de uma maneira, é como cada individualidade, cada subjetividade se constrói com uma historicidade e, portanto, com particularidades, eu não consigo dizer, olha, a pessoa que tem tantos centímetros de determinação, tantos graus de persistência, tantos milímetros aqui sei lá, resiliência, né? Como quantificar isso, né? Fora de seu papel técnico comercial, ela servia para interrogar toda a superfície do real empírico. Pesava-se o sangue, a urina, a lã, o ar atmosférico, etc. E os resultados forneciam a realização do real sob diversas formas biológicas, meteorológicas, etc. Esta vagabundagem do instrumento foi detida pelo momento galileano, que lhe designou no interior da ciência nascente uma função nova, definida pela teoria científica mesma. Isso nos designa o duplo desprezo que não pode ser cometido, declarar científico todo o uso dos instrumentos, esquecer o papel dos instrumentos na prática científica, né? É bem interessante essa crítica, né, ou essa perspectiva, né, porque se tornou científico tudo aquilo que tinha depois do número, depois da quantificação, uma unidade. Né? E por isso que os físicos, inclusive, vocês, quando passaram pelo ensino médio, viram isso, né, sempre cobrava lá, 5 não é nada, é 5 o quê? 5 metros por segundo, 5 estava se falando de velocidade, está se falando de aceleração, metros por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração, metros por segundo, a velocidade, qual que são as diferenças, né? E afinal de contas, se a gente parar para pensar, ela está muito na característica definitória da própria coisa, porque segundo ao quadrado diz muito pouca coisa no real, né? Metros
tendo como denominador o tempo multiplicado pelo próprio tempo, é uma definição matemática que consegue fazer um modelo explicativo do que é, por exemplo, a aceleração, tá? Então, mas é uma tentativa de depuração do real, né? A mesma coisa que falar, a gente criar aqui os justos. Estou aqui divagando, né? Justos é o quê? Unidade de justiça, né? Então, né, aquela decisão do magistrado sobre a guarda do filho, né, da criança foi 35 justos, né? Dentro de uma escala de justiça. Quando 50 justos é o... Estou divagando ao absurdo, tá? Quando 50 justos é a totalidade da justiça, né? Sei lá, ou vamos falar que a justiça tende ao infinito, porque justo, perfeitamente, só Deus, né? Então, né, em 100 justos é o máximo que o ser humano já conseguiu fazer. Vocês percebem como chega perto da literatura isso que eu estou colocando para vocês? Né? É apenas eu estou fazendo uma deformação literária de uma compreensão de que não se consegue, dentro da psicologia ou do direito, se criar uma gradação que dê um suporte científico, uma métrica que seja ordinariamente possível para dizer o que é o louco e o são. Vamos pensar, eu vou criar aqui a ideia de normus de Emersons, porque fui eu que criei essa métrica, né, porque tem muitas métricas que recebem o nome dos criadores, então, normus de Emersons. E aí o que acontece? Na escala normus de Emersons, aqui você tem 35 pontos de normalidade, né? E aí a sua normalidade, esses 35 pontos, é porque você tem 5 pontos de normus de Emersons de resiliência, e por aí vai soma até chegar a 35. E aí, como é que se vai somar isso? Eu vou fazer um teste, tá? E colocar lá, se você responder 10 entre 5, eu estou criando um método semiológico, tá? A psicologia tenta fazer isso com psicométricas a todo momento, só que a gente é miseravelmente pego falhando com isso. Mas são convenções aceitas, que vão estar presentes dentro dos métodos de métrica psicológica. Não é científico, mas a gente convencionou socialmente, e essas convenções sociais, elas têm uma profunda estatística, porque elas não são feitos, os testes psicológicos não são feitos com 5 pessoas no quintal da casa de uma pessoa. É feito com uma aplicação gigantesca, com uma população grande, e aí vocês começam a entender de onde nasce, por exemplo, testes como o Rorschach. Já devem ter ouvido falar, né? O Rorschach, que é um teste clássico da psicometria de fundo teórico psicanalítico, que é o das manchas de tinta, né? E que apresenta lá a mancha de tinta, são lâminas com desenhos, né? E feitos na Suíça, inclusive, no laboratório suíço até hoje, na mesma prensa. Então, o teste é caro, tá? As lâminas, para você ser um psicólogo, tem um teste de Rorschach, é caro, porque você faz um investimento na compra daquele teste, tá? E por conta da precisão ali dos desenhos. Eu tô vendo um morcego. Aí você pega aqui, eu tenho um manual, vou lá, pego o manual aqui e vou colocar assim, vi o morcego. Aí coloca, em tantos por cento da população mundial, quem vê um morcego tem tal traço. E aí você começa a fazer as contas em cima das lâminas. Aqui no pedaço da orelha do morcego eu vejo não sei o quê, e começa a pegar por partes. Quem pega partes do desenho na totalidade... Aí eu vejo também tal coisa, vejo um escudo viking, sei lá. Aí coloca, opa, mas aí então, se disse escudo viking, 5% da população, e a gente começa a fazer uma estatística daquilo ali, né? A partir dessa estatística, dessa tentativa de fazer uma métrica, a gente vai dar um diagnóstico. Olha, aqui, ó, 90% das pessoas que tiveram respostas assim estavam com tal características de personalidade e tal desafios
na vida. Sei lá, tem um problema profundo com o imaginário pai, a relação conflituosa com o pai fez ele construir uma cognição que fez ele responder daquela determinada maneira. Tá? É importante vocês saberem isso, porque quando vocês pedem o parecer de um psicólogo sobre uma determinada característica que vai ser possível para você responder o caso, né, seja como advogado, como promotor, ou mesmo como qualquer lugar que você esteja na lide, como procurador do seu paciente, né, essa pessoa que está procurando remédio jurídico, ela está procurando remédio para um bocado de outras coisas também, né? E aí o papel da peritagem vai tentar justamente proporcionar uma interpretação do fenômeno que você vai se debruçar sobre essa interpretação do fenômeno e ver o que você vai conseguir fazer sobre isso, para resolver aquela situação. Tá? Postas estas colocações iniciais, resta dizer que este é o primeiro conjunto de questões e que se apresenta como pertinente apenas a partir da reivindicação da cientificidade da psicologia, a qual Canguilhem e Hebert, nos textos assim mencionados, se dedicam. Na realidade, mais do que copiar o modelo de cientificidade da física, da química ou da biologia, espera-se que as chamadas ciências humanas desenvolvam algum tipo de rigor próprio, adequado ao seu campo de investigação. Um segundo conjunto diz respeito a uma arqueologia e uma genealogia dos saberes sobre o homem, seguindo as indicações de Michel Foucault. Isso porque, mesmo do ponto de vista de uma certa leitura epistemológica, no caso as de Canguilhem e Thomas Herbert, não se trata de negar a psicologia, jurídica ou não, uma existência de fato e uma qualquer eficácia. E aí tem eficácia, tá? Trata-se, então, de saber como e por que este campo se constituiu, quais os seus procedimentos e de que natureza é a sua eficácia. Não devemos esquecer que as análises genealógicas permitiram a Foucault identificar as práticas jurídicas ou judiciárias como as das mais importantes na emergência das formas modernas de subjetividade. E que, a partir do século XIX, mais do que punir, buscar-se-á a reforma psicológica e a correção moral dos indivíduos. Tá? E aí faço uma recomendação quase como que um ditame aqui para vocês, aqui, uma necessidade emergente. Quem ainda não leu Vigiar e Punir, de Michel Foucault, tem que fazê-lo. Você precisa, como operador do direito, reservar algumas horas da sua vida para a sua formação lendo Vigiar e Punir, de Michel Foucault, para entender do que estamos falando quando falamos de pena, criminalidade, encarceramento, a história das penas, a história do encarceramento. Para que serve um sistema prisional? Para que serve a justiça quando a gente está falando de criminalidade? Professor, não li e não lerei. Azar o seu, entendeu? Porque é um texto fundamental, não apenas para entender as relações entre psicologia, psique do criminoso, mas para entender, por exemplo, o que é o processo de disciplinarização. O que é o processo de docilização do corpo. O funcionamento da sociedade nos ditames da compreensão do que é o corpo e da sujeição do corpo ao todo social. Tá? É entender profundamente o que nós estamos falando sobre justiça. Tá? Então, nós estamos falando obviamente, de reforma psicológica, de correção moral dos indivíduos, de perspectiva de aplicação de pena e, obviamente, então, de um texto base.
Este segundo conjunto de questões diz respeito, então, a tudo aquilo que faz com que a psicologia jurídica exista como prática em uma sociedade como a nossa, independentemente de seu estatuto epistemológico. Como nos ensinou Roberto Machado, as análises arqueológicas e genealógicas não se norteiam pelos mesmos princípios que a história epistemológica. No caso específico da atuação dos psicólogos em varas de família, de acordo com a pesquisa de Brito já mencionada, para continuarmos utilizando o mesmo fio condutor, constatou-se o predomínio das atividades de perícia nos casos de separações litigiosas, onde havia disputa pela guarda dos filhos. É o lugar central da psicologia dentro das varas de família, hoje ainda continua sendo este lugar que é as atividades periciais em separações litigiosas com guardas de filhos, nas varas de família. É a maior requisição. Não é a única, tá? Sabemos que a perícia tem sido um procedimento muito utilizado na área jurídica, tendo por objetivo fortalecer subsídios para a tomada de uma decisão, dentro do que impõe a lei. Porque, obviamente, para haver a decisão, há que existir o quê? O suficientemente embasado, ou suficientemente municiado, né? E para tomar essa decisão, então, aparece então a perícia como um suporte de complementariedade ou de suplementariedade para a interpretação do caso concreto à lei. Em algumas áreas da justiça, a perícia pode ser solicitada para averiguação de periculosidade e das condições de discernimento ou sanidade mental das partes em litígio ou em julgamento. Embora não possamos rigorosamente dizer de que se trata quando nos referimos como psicólogos a categorias como essas, pelo menos do ponto de vista de uma ideologia jurídica, algo da ordem do objeto está apontado. No caso de varas de família, não se trata, pelo menos em princípio, de examinar alguma periculosidade, né? Há alguma ausência, mas aqui, gente, na vara de família, a periculosidade não é analisada, porque nós temos instrumentos de medição e aferição da periculosidade, que ocorrem, por exemplo, nas decisões, aí o psicólogo perito entra para auxiliar nesse processo do universo jurídico, que é a aplicação de testes de periculosidade, resiliência, enfim, em sujeitos que vão ter alguma liberdade provisória ou qualquer regime de progressão de pena. Alguma ausência ou prejuízo da capacidade de discernimento ou sanidade mental. Como pano de fundo, temos o casal em dissolução, na vara de família, voltamos para a vara de família. Temos o casal em dissolução e em disputa pela guarda dos filhos, cada um instruído no processo por seus respectivos advogados. Sabemos que muitas das alegações para a guarda dos filhos têm sido imputações de infidelidade, desvios de conduta, uso de drogas, doenças, ou mesmo a de que o outro cônjuge possuir menor renda, trabalhar fora de casa, ou não trabalhar, ou ainda possuir menos escolaridade. Sobre tais alegações, motivos de disputa, que trabalhará o juiz, formulando quesitos a serem investigados pelo perito, e, de certa forma, comprovará ou não as alegações, formulando uma verdade sobre os sujeitos. E aí, quem estagia, quem teve a oportunidade de estagiar, não apenas em varas de família, mas no próprio direito civil ou no direito penal, em que é solicitada a perícia do psicólogo, o juiz faz um questionário, né? A perícia, na verdade, é um questionário, um conjunto de perguntas formuladas para dar subsídio à decisão. Sabe, quando chega para a gente as perguntas, o profissional acha às vezes meio engraçado, sabe? Porque às vezes são perguntas que, tipo assim, como é que eu vou responder isso? Né? E a gente tenta criar, então, mostra os instrumentos de aferição para tentar dar um pouco mais de luz àquele fenômeno, mas geralmente é um questionário. Já chegou o questionário para mim de 30 perguntas, sabe? E assim, olha, eu consegui responder a maior parte, mas não responder todas as perguntas. Colocar lá, não é possível responder essa pergunta. Tá? Se a pessoa faria aquilo de novo, é uma pergunta que eu nunca conseguiria responder. Vou falar que não fará nunca de novo essa pergunta, eu não consigo falar nem por mim. Assim, essa pessoa vai cometer esse crime de novo, sei lá, de violência sexual contra, não sei, vou saber, não sei, talvez se você for lá e
cortar a cabeça dele, matar, talvez ele não vai fazer nunca mais, né? Porque vai estar morto agora. Como é que você vai garantir isso? É impossível do ponto de vista psicológico, pensando justamente as mutabilidades psíquicas, né? Então, é complicado, mas é assim que se desenha a perícia psicológica, né? Essa mãe, aí coloca lá, essa mãe é uma boa mãe, aí a gente fica assim, puta que pariu, eu não sei dizer nem se a minha mãe é uma boa mãe, né? Tipo, o que é uma boa mãe? E aí o que a gente coloca? Olha, esta pessoa apresentou tantos grados de emersonianos, que não é assim, né? Mas a partir da aplicação do teste TAT apresentou é, um determinado grau de afetividade, de perspectiva não alienada com relação aos filhos, de respeito às individualidades, se considerar que, por boa mãe, entende-se uma pessoa que tenha tal e tal características, esta pessoa possui tal característica no cuidado dos filhos. Então, né, agora, é uma boa mãe? É a definição que a gente está usando ali. Uma boa mãe tem um determinado grau de empatia, né? Agora, será que todas as boas mães são empáticas? Ou se são empáticas todas as boas mães? São perguntas muito complicadas, né? Como resultado da perícia, uma das partes tenderá a ser apontada como aquela que reúne as melhores condições para a guarda dos filhos. É isso que a gente tenta buscar entender, tá? Hoje temos caminhado, sempre tentamos caminhar para a guarda compartilhada, né? Mas acontece de que alguém tem melhores condições, né? Já que tanto o pedido do juiz como a lógica do processo te dirigem mesmo à imposição desta direção. Enganamos-nos todos, no entanto, ao acreditar que a verdade vem à luz e que se faz justiça nesse processo. O resultado parece ser inevitavelmente a fabricação de um dos dois dos cônjuges como não idôneo, moralmente condenável ou pelo menos temporariamente menos habilitado. E isso é uma situação muito ruim, porque a criança precisa de ambos ou da maior quantidade de pessoas possíveis para o seu cuidado. Né? É muito complicado tentar fazer de um cônjuge não idôneo, porque se beira a um processo de patologização, que é o reconhecimento não de uma patologia, mas aferir aquela pessoa menos habilitada a uma patologia que não existe, né? E, inclusive, nessa relação familiar e em guarda de filhos, né, que se confunde com a questão que é da alienação parental, que é quando um dos cônjuges já faz esse processo, que é desabilitar o cônjuge, geralmente é o que pede o divórcio, né? Vamos dizer, pai pede divórcio, né, a mãe não aceita esse divórcio, entra num litígio. Estou falando aqui um caso que é muito comum, tá, de acontecer, geralmente acontece muito isso. Aí, então, essa mãe não quer a guarda dos filhos, tem menos condições do que o pai, porque se dedicou plenamente à vida dos filhos e não tinha uma renda específica. Era o pai que era o pai provedor, e aí ela não, a mãe sem renda. E aí fica naquela situação, né? Tipo, como a mãe sem renda, aí se calcula uma pensão. E aí tudo gira em torno dessa bendita dessa pensão, para que essa mãe continue a cuidar dos filhos, né? E aí e o pai talvez tenha uma outra vida, né? Porque aí parece que existe uma questão social no Brasil também, que aí a mãe então se divorciou, ela vai, mas ela continua ainda sob a responsabilidade da guarda dos filhos. E o pai lava as mãos e vai ter outra vida. Tipo, né? Então agora o homem fica liberado para ter outra vida e a mulher fica cuidando dos filhos, guarda, né? E aí o que acontece? Aí se estipula uma pensão para isso daí, mas com essa pensão vem todo um processo geralmente de alienação parental, que é seu pai é um filho da puta que me traiu e que não te ama. Tá vendo como ele não te ama? Ele não vem te ver. Chegou o final de semana e tá vendo? Seu pai tá lá no boteco. Seu pai ama mais as garrafas do que ama você. E aí, tipo, às vezes nem é, né? O cara tá trabalhando,
no final de semana para pagar a pensão, é uma renda extra. E aí, então, a mãe se utiliza de todo o rancor que tem por conta da infidelidade, talvez conjugal, e coloca nas crianças a responsabilidade dessa infidelidade, tipo, ele não me amou. Se ele não me amou, ele também não ama os frutos. Então, ele não te ama. Tá? Esse é um processo clássico de alienação parental. Tá? E aí nós temos um problema posto dentro da psicologia jurídica, que é como recepcionar a fala das pessoas, porque as pessoas chegam lá com suas falas, a gente não consegue lá colocar uma câmera na casa da pessoa e ver se é aquilo mesmo, né? Vamos agora fazer o Big Brother, boa mãe, bom pai, e ficar verificando ali o que chega para os advogados, que vai constituir parte da peça e da construção da sua relação com o cliente, é o que o cliente traz. Eu falo assim, ele nunca deu atenção para os filhos, sempre ficava nas bebedeiras e não sei o quê. Aí você vai olhar lá, talvez, o histórico do cara, olhando a outra parte, o cara nem é abstêmio, nem bebe. Né? Bebeu 3 vezes, né? E aí aconteceu dele ficar bêbado 3 vezes, ela colocou ali, eles adoram isso, né? Aqueles advogados não, detetive de porta de motel, né, coloca lá uns detetives de jornal para ficar vigiando, né? E aí então, tipo, tá vendo eles, aí a pessoa fica, se cria um policiamento dentro da relação complicadíssimo, complicadíssimo. Gente, para quem não gosta disso aí, gente, eu não recomendo. Quem não gosta de coisas de casos de família, eu não recomendo as varas de família, tá? Porque é isso que acontece. Tiro, porrada, bomba, baixaria, amante gritando, puxão de cabelo, arranhado na cara, e é aquilo ali, entendeu? Detetive de porta, foto de detetive de porta de motel, processo de alienação parental e pensão. Nossa, como que pensão toda hora é pensão, revisão de pensão, revisão de pensão, revisão de pensão. O contrário é mais comum, hein? Qual que é o contrário, Esther? O contrário do homem, né, ser a parte alienante. Ah, aí não, pelo amor de Deus, não quero colocar a mulher como a alienadora da alienação, a responsável pela alienação parental, não, mas tô falando que ambos, tá? Ambos, né? Existe muito. Professor, eu ia Uhum, fazer um comentário, aí eu queria saber a sua opinião sobre. Eu uhum. li um texto, eu não sei se está me ouvindo, eu estou sem fone. Eu li um texto recentemente que falava sobre o papel do psicólogo, né, nessa participação judicial e criticando essa questão do psicólogo, porque ele está muito mais preocupado em responder as perguntas do juiz do que efetivamente conhecer o perfil daquela criança, conhecer como está seu psicológico. E eu não sabia que tinha essa visão negativa do psicólogo nessa relação, né? Entre o juiz e a criança, nesse intermédio. E aí, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre isso, para eu entender melhor por que dessa crítica, não ficou muito claro para mim. Geralmente é alguém que está muito insatisfeito com com um tipo de relação que está escrevendo esse texto, entendeu? Geralmente é um psicólogo que já está dentro da vara de família e que tem um juiz que está ligado a um juiz extremamente opressor e que está ressentido com essa situação, que acontece muito. O que acontece não é a relação psicológica ou a relação judiciária propriamente dita. O problema não é a psicologia jurídica, é a psicologia forense, que é o quê? O que acontece dentro do fórum, que é o que as relações de poder que são estabelecidas dentro da relação do magistrado específico por aquela demanda com todos os partícipes do processo. Vocês sabem disso, tem juízes que são maravilhosos, que conversam, que dão tempo, que permitem que a relação se estabeleça, que a avaliação seja colocada, né? Mas o contrário é muito comum também, né? Pessoas muito ruins e que criam uma relação extremamente conflituosa dentro daquela comarca, ou dentro daquele fórum, dentro daquela vara, entendeu? Né? E são situações, às vezes, que beiram a linha do assédio é muito tênue, né? É muito tênue, né?
né, de trabalhadores técnicos judiciários que estão ali tentando ao máximo fazer o seu trabalho e que são extremamente oprimidos por aquela relação de labor, entendeu? Então, assim, são pressões. É óbvio, Esther, que do mesmo jeito que existem bons médicos e maus médicos, existem bons juízes e maus juízes, ou existem bons psicólogos e maus psicólogos. E aí o lance tem esse perito, vai ter escuta, não vai ter escuta, como que vai ser estabelecido esses laços de compreensão aí? Então, assim, não vejo como algo negativo, muito pelo contrário, vejo como algo que tira do juiz a premissa de que ele é Deus e de que ele não precisa das outras profissões para fazer interpretação, para dar a sua decisão. Tipo, então, se não é o psicólogo, que é o profissional habilitado para fazer, por exemplo, uma avaliação das relações empáticas que estão acontecendo, por exemplo, de violência sexual, para fazer escuta da criança, quem é que vai ser? É o próprio juiz? O juiz vai chegar lá para a menina e vai falar assim: e aí, o titio colocou a mão aonde? Você se imagina o juiz fazendo uma avaliação de violência sexual com uma criança de 5 anos? Eu não vejo, né? Como que essa escuta vai acontecer? E por isso, então, ela tem que ser feita por profissionais com a sensibilidade e, para além da sensibilidade, com a técnica necessária para você não criar mais trauma do que já está sendo posto na própria situação, né? Então, é um trabalho que tem que ser muito de escuta muito profunda e de bastante técnica. Porque imagina, vamos pegar aqui, já comecei a colocar esse caso, né? Um caso de violência sexual contra uma criança de 5 anos. A própria escuta clínica para averiguação da situação pode ser traumatizante. De como que vai ser feita. Não pode ser apenas conduzida como se fosse um exame de corpo de delito, né? Inclusive, o médico perito também, ele é exigido do mesmo grau que o psicólogo perito, né? Como é que vai ser conduzido esse processo? Como é que vai ser feito esse olhar? Como que a técnica vai ser? Porque não é só simplesmente pegar o manual e falar aplicar, né? Tem uma maneira de aplicar isso, né? É complicado. Então, assim, Sté, sou muito defensor e acho que o que acontece aí sei lá, a pessoa que olhou aí só pelo lado ruim ali está precisando rever a sua relação com o fórum que ele tá. Ou pior, se for apenas um acadêmico, né? Nós acadêmicos, às vezes, também precisamos ter uma certa humildade intelectual de escrever aquilo que a gente conhece, né? Porque muito professor universitário gosta de escrever aquilo que mandou o seu mestrando lá coletar os dados lá, ele fez uma interpretação e escreve um artigo, né? E aí vai falar da realidade de um espaço que ele nunca foi. Ou foi lá 2 vezes ou 3 vezes e acha que, porque ele é o intelectual daquela área, que ele consegue fazer a interpretação daquele fenômeno de uma maneira intelectual, né? Não é assim que funciona, né? Então, assim, por isso que eu não me meto a ficar escrevendo sobre psicologia jurídica ainda. Eu tenho que fazer muita perícia ainda, colocar meu nariz lá no fórum para sentir a caatinga de outra maneira, né? Você coloca a mão para sentir a temperatura, coloca o nariz, coloca a orelha, coloca o olho e você tem que falar daquilo que você está ali, todo ali, tá? Mas enfim, é uma compreensão. Então vamos seguir. Então, não se trata, então, evidentemente, de lançar aqui uma dúvida generalizada sobre os diversos tipos de perícia e seus usos pela justiça. Também não se trata de negar o sofrimento ou levantar suspeitas sobre a sinceridade com que os genitores formulam suas queixas. Embora aqui e ali os advogados orientem a direção e a formulação das alegações, conhecedores
que são dos juízes e das regras. E isso acontece muito, né? Se fazer a instrução, né, a instrução do advogado, né? O advogado fala, olha, quando você estiver na frente do juiz, você fala isso, isso, isso que você é boa, e você fala isso, isso, isso que a parte não é. E em vez ou outra, as partes estejam igualmente preocupadas com os filhos e com o patrimônio. Podemos não saber como resolver problemas tão difíceis como esse. Podemos mesmo admitir que, em certos casos e em certas circunstâncias, um dos progenitores encontra-se em melhores condições para o exercício responsável da guarda dos filhos. Mas uma questão tão delicada como essa não se deve ser reduzida aos seus meros aspectos gerenciais, pelo menos não em nome das crianças. Seria sábio, neste momento, dar mais ouvidos ao filósofo que ao administrador. Onde querem chegar os psicólogos fazendo o que fazem? É a pergunta, né? E aí, então, nós temos a construção dos laudos, dos pareceres e dos relatórios técnicos, que geralmente são os instrumentos técnicos da psicologia dentro da área jurídica. Constata-se no exercício profissional dos psicólogos no âmbito judiciário a predominância das atividades de confecção de laudos, pareceres e relatórios no processo de que cabe à psicologia, neste contexto, uma atividade predominantemente avaliativa e de subsídio aos magistrados. Tá? E existem regras, tá? O Conselho Federal de Psicologia edita uma normativa que estabelece os conteúdos que devem constar nos laudos, nos pareceres, enfim, nos instrumentos de avaliação. Tá? Este pressuposto, embora defendido em textos clássicos da psicologia e regulamentado pela legislação brasileira, tem causado mal-estar entre uma nova geração dos psicólogos, que preferiria ter em si uma imagem menos comprometida com a manutenção da ordem social vigente, considerada injusta e excludente. Este mal-estar tem sido crescente, impulsionado, entre outras razões, pelo advento de uma literatura crítica, que demonstra que a questão da inserção da psicologia com o direito não diz respeito apenas ao bom ou mau uso da técnica, ou habilidade ou não do perito. E acontece muito isso, né? E aí, Esther, talvez tenha até uma relação com isso, né? Que é quando o psicólogo técnico judiciário busca se sair dessa posição de confecção de apenas do laudo e fazer uma compreensão da justiça mais alargada, entendendo que aquilo ali, a escuta ou a orientação técnica não pode servir apenas para resolver a lide momentaneamente, mas que você sabe, né, que a criança que está saindo, às vezes, dali daquela vara de família, depois de uma decisão judiciária, que ela precisava de um acompanhamento, e que este acompanhamento não vai acontecer. E aí o sentimento que se tem é tipo, eu dei um laudo, e aí posso considerar fim do meu trabalho, ou fim o Estado aqui tem que se eximir agora da responsabilidade, e passa essa responsabilidade apenas para os genitores, quando se trata de crianças, ou a que serve essa minha escuta? Serve para criminalizar e patologizar? Será que essa minha escuta é a mais adequada neste momento? E eu estou gerando, então, aqui um bandido com a minha escuta? E será que eu deveria fazer isso? Existe uma ética nessa escuta? Será que eu poderia falar aquilo que me foi revelado em segredo? Ou o psicólogo se serve, então, para enganar a pessoa, ali, seduzir a pessoa a contar coisas que ela não queria e ver um simulacro de verdade ali sendo posto? E para qual a utilização? Como que isso vai ser utilizado depois? Entendeu? Então, há questões éticas aí sendo postas, né? A última de todas foi a escuta dos casos justamente de crianças na construção dos laudos de violência sexual, né? Em que os psicólogos técnicos judiciários se opunham fortemente a revelar coisas, não queriam constar coisas que estavam dentro do laudo e, assim, tipo, dizer que alguém, de fato, assim, não, esse pai aqui é o violentador, esse pai é o estuprador, apenas com uma consulta, com um relato da criança que poderia estar fantasiando sobre aquela situação, né? A literatura já, inclusive, tem filmes que conversam já sobre isso, né? Que tipo, que lugar é esse, né? Que tipo, qual
como lidar com a fantasia infantil e, ao mesmo tempo, possibilitar que essa criança, se ela realmente foi vítima, que ela não sofra mais vítima, e para além desse desafio, que é estabelecer um laudo, um documento que vai dizer quem é que fez, né, como que vai ser o tratamento dessa criança. Porque a partir daquela escuta, o psicólogo também, técnico judiciário, se sente responsável pelos cuidados, e aí o vínculo parece ali que é estabelecido apenas para a escuta dizer se houve ou não houve violência. E aí fica, então, o magistrado, às vezes, sem entender que, tipo assim, você não é um psicólogo, você já escutou uma, duas vezes, cadê aqui a decisão? Preciso dar uma decisão. O cara já tá preso, né, condicionalmente, já está ali já tá ali no cárcere. E aí, como é que vai ser feito? Como é que vai ser resolvida essa questão, né? E aí o psicólogo se vê numa sinuca de bico, porque ele não tem ainda a resposta. Ele não, às vezes não se sente suficientemente instruído para, em 3 consultas com a criança, dizer se houve ou não houve estupro. Não, como? Vou chegar aqui agora e falar assim, houve, não houve. Porque o substrato é muito pequeno, vamos dizer, com 3 consultas de 1 hora, em 3 horas com a criança, não foi criado vínculo suficiente, e aí você já tem que dizer se houve violência. Entendi, Esté. Então, essa é uma situação muito delicada mesmo, entendeu? Muito, muito, muito delicada. Deve-se reconhecer que o psicólogo contemporâneo é, na maioria das vezes, um prático profissional cuja ciência é totalmente inspirada nas leis da adaptação ao meio sociotécnico e não ao meio natural, que confere sempre a essas operações de medida uma significação de apreciação e um alcance de perícia. Para Canguilhem, ou buscar a objetividade, ao buscar a objetividade, a psicologia transformou-se em instrumentalista, esquecendo-se de se situar em relação às circunstâncias nas quais se constitui. Embora essa observação de Canguilhem se referia à psicologia, ela pode ser estendida a outras áreas, todas as possíveis áreas de perícia, né? Ao discorrer sobre a modernidade, José Américo Peçanha afirma ser uma das suas características a opção por um certo tipo de razão ou conhecimento científico, de natureza operante ou instrumental, capaz de dominar e modificar o meio físico. Menos mal, talvez, se esse tipo de racionalidade tivesse se limitado apenas a certos usos e a certos propósitos, e não tivesse a pretensão de se constituir como o único modo legítimo e verdadeiro de leitura do mundo. Quanto ao Ocidente, através de Descartes e de Bacon, fez a escolha. Essa é uma parte que eu acho que é quase, desculpa aí se a autora um dia vê isso, mas assim, quase encheção de linguiça, né? Enfim, tá dando o caráter epistemológico da questão, a problemática epistemológica da questão do contemporâneo, mas que para nós aqui no cunho prático não tem uma resolução muito fácil, não passa por a questão de verificar como o Ocidente se configurou para analisar o processo pericial, tá? Na modernidade, no caso. Mas tá, quando o Ocidente, através de Descartes e de Bacon, fez a escolha por uma forma de cientificidade e deixou de lado tudo que fosse dotado de alguma ambivalência, deixou também de lado também as chamadas ideias obscuras. Né? Com isso, também deixou de lado tudo que na condição humana é ligado ao corpo, ao tempo, à história e à concretude. Não concordo, não. Acho que é uma visão de uma psicologia institucional interessada aqui em colocar em xeque os pareceres, mas, enfim, né, deixa rolar. Tem uma visão diferente dessa. Eu não acredito que deixou de lado a questão das obscuridades porque escapa ao método científico. É porque nós precisamos de alguma certeza lógica para conseguir falar sobre o que falamos. Se não houver um aspecto científico, não vamos poder falar nunca de nada. Ah, isso é uma coisa da natureza humana, da condição humana. Então eu me calo porque eu não tenho, então, uma possibilidade de falar sobre isso. Se não estabelece-se um discurso, não estabelece-se uma narrativa, então nós não podemos falar sobre nada.
Percebem o problema? Se eu colocar, então, o problema no positivismo, no método científico, e dizer que nada pode ter métrica hora nenhuma, então ninguém pode falar de nada, e não vão ser construídas pontes. Porque o engenheiro nunca vai poder criar uma métrica suficientemente interessante que vai dar condição de se criar uma ponte. Falar assim, olha, essa ponte aqui tem vários problemas estruturais. E aí, então, porra, né? O ser humano igualmente. Então, beleza. Vamos fechar tudo que a gente fala de justiça em todas as instituições, porque nós não podemos, com certeza, fazer uma justiça baseada em critérios objetivos. Hã? Então não vai ter justiça? Aí, se eu me nego a responsabilidade positivista de tentar criar esses métodos e narrativas para fazer o discernimento dos objetos de análise, não tem sentido ter nada, tá? Então, assim, e aí eu colocaria para a autora nesse momento, falaria assim, e aí, então, minha filha, o que a gente vai fazer, então? Né? Se a gente não pode, então, colocou tudo, estamos aqui positivamente e tal, beleza, o que a gente vai fazer? Falar, não vamos falar mais sobre isso. Esse é o problema, tá, Esté? Não vamos mais fazer laudo, não vamos mais fazer peritagem, não vou construir aqui os documentos, que a psicologia não tem nada a falar. Se a psicologia que é preparada não fizer esse tipo de análise, eu vou estar colocando essa demanda na mão de alguém, porque o juiz vai falar, vou precisar de uma análise. Aí vai aparecer aqui na mão do coach. Aí o coach fez lá o cursinho lá, com o Clóvis de Barros lá um final de semana e tá lá. Né? E é esse cara que vai fazer a análise. Porra. Né? Eu já tive muito esses problemas éticos, sabe? Falando assim, porra, vou lá conversar lá no balanço geral sobre o crime, não sei o quê, e eu ficar pensando assim, e aí, né, porra, só mostra sangue, o programa, papapá, papapá. Aí eu falo assim, se eu não for, outro vai. E se o outro que for um psicólogo que sabe, que acha que cadeia é aquilo que vai resolver todos os processos psíquicos da psicologia social, sabe? Assim, pô, eu tenho que ir lá garantir o discurso de quem acha que o direito não é cadeia, o direito criminal não é cadeia, que o parecer jurídico na área de criminalidade não se resolve com isso, que eu preciso lá. Aí eu falo assim, sabe por que eu vou? Porque eu acredito que tem que ter uma voz ali que vai falar de políticas públicas. E eu vou lá falar de políticas públicas, eu falo assim, aí todo fica lá o entrevistador querendo lá que eu fale lá que o menino é vagabundo, eu vou falar assim, vamos pensar na escola. Como é que está estruturada a escola, a educação, essa cultura de ódio? Como que a vulnerabilidade social vai ser entendida a partir desses pressupostos? A gente tem que fazer o contraponto. Enfim, não se trata de negar. É um momento complicado. Eu fiquei aqui num momento aqui, flash mental, que é o complicado, que é tipo assim, tá na hora de eu começar a escrever o meu texto sobre isso daí. Eu tenho que fazer o meu texto agora, tá na hora de eu começar a fazer o meu texto de introdução à psicologia jurídica. Sempre chega nesse momento, né? Chega um momento que fica delicado, né? Tipo, porque vai ter várias coisas aqui que eu acho que são importantes ser ditas, tanto porque eu selecionei esse texto, por acreditar que não existe outro melhor, né? Mas eu percebo buracos e aí eu teria que escrever, tá? Enfim, não se trata de negar a validade do modelo da ciência da natureza ou a matemática, mas apesar de reconhecer que as ciências humanas e sociais não podem se reduzir ao discurso coagente da razão abstrata, pretendendo a produção de verdades ahistóricas e universais. Concordo. O fechamento de razão a um modelo pretensamente único e absoluto não traz como consequência o enriquecimento do pensamento, mas a intolerância à diferença. Nas palavras de Peçanhas, trata-se de negar a matematização daquilo que não é matematizável, de negar a desumanização daquilo que precisa se manter humanizado, negar a extração da dimensão temporal daquilo que só pode ser compreendido temporalmente. Trata-se, portanto, de preservar a temporalidade do tempo, a humanidade do homem, a concretude do concreto. Obviamente,
Mas e aí, obviamente, também criando narrativas interpretativas que consigam dar, pelo menos, indícios para a construção de uma narrativa possível. Não se convém, não, como se vê, não é apenas da psicologia que se trata, mas de uma problemática que envolve as chamadas ciências humanas e sociais. Robert Castell, ao analisar a questão moderna da loucura, mostra que o sucesso da medicina mental na França se deu por prover um novo tipo de gestão técnica dos antagonismos sociais, podendo a psiquiatria, nesse sentido, ser considerada uma ciência política, porque respondeu a um problema do governo. Ao fazê-lo, no entanto, reduziu à loucura as condições de sua administração. E toda a história da loucura é um processo, acima de tudo, administrativo, né? Do que se fazer com os loucos, como cuidar dessa medicina sanitarizante, né? O que compreender da saúde mental, como tratá-la e, obviamente, como mantê-la em controle. É, portanto, essa constituição de um administrável, poderíamos dizer, com mais ousadia, de um administrativável, que se trata de revelar, administrar a loucura no sentido de reduzir ativamente toda a sua realidade às condições de uma gestão em um quadro técnico. No antigo regime, a responsabilidade pela internação dos indivíduos considerados insanos era compartilhada pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. Às portas da Revolução Francesa, qualificando o poder real como arbitrário e abolidas as lettres de cachet, né, que é as cartas do cárcere, ou ordenações do rei, como justificar o grande número de pessoas sequestradas, que apesar de tudo, não se queria libertar. Eu queria ler sobre as letras aqui, tá? Sobre as cartas. Mas vamos lá. É importante para a nova ordem solucionar esse impasse, já que não se podia ignorar o ordenamento jurídico de que disciplinava a medida de privação de liberdade. Ao postularem a minoridade do louco e o seu isolamento como medida terapêutica necessária ao controle de sua periculosidade, os alienistas ofereceram uma justificativa médica à sua repressão. Quem tiver interesse em continuar essa leitura aqui, eu recomendo fortemente a leitura de Foucault, de novo, né, nos seus 3 volumes da História da Loucura, né? Mas vamos lá. A letra de cachet, quer dizer, não era uma lei ou um decreto, mas uma ordem do rei que concernia uma pessoa individualmente obrigando a fazer alguma coisa. Podia-se até mesmo obrigar alguém a se casar por essas cartas, né? Na maioria das vezes, porém, ela era um instrumento de punição. Podia-se exilar alguém pelas letras, privá-lo de alguma função, prendê-lo, era um dos grandes instrumentos de poder da monarquia absoluta francesa. Por outro lado, ainda segundo Foucault, as consideradas diversas dos próprios súditos, maridos ultrajados, pais de família descontentes com o comportamento de um de seus membros, seja por vadiagem, bebedeira, prostituição e etc. E aí, então, obviamente, eram essas mesmas cartas que diziam se alguém podia fazer parte do convívio social ou se ia, né, para as casas de alienação, né, no caso, os presídios sanitaristas, ou, e foi um pouco depois da Revolução Francesa, né, nós estamos falando de Pinel, né, os hospitais psiquiátricos, tá? Essa ideia de saída de um presídio e a transformação do presídio em um hospital, ela é posterior, né, à Revolução. E aí a gente tem uma ideia de medicina que vai estar sendo nutrida aí, tá? Uma medicina sanitária. E aí a gente pode questionar todas as metodologias que se tinham na época, mas ainda era melhor, né? Você entender que você tinha, por exemplo, a terapia de eletrochoque, né? Que hoje a gente entende como algo horrendo na história da loucura, né? Que era jogar os banhos gelados, né? E dar choque nos loucos para ver se restartava o processo mental. Era uma compreensão medicalizante que era própria da época.
Mas a saída, né, com o Pinel, né, pra vocês já entenderem até a palavra, né, o cara tá Pinel, né, é por causa do médico francês Pinel, né, que cria os hospitais psiquiátricos, né, mas você tira a ideia de cárcere, você tira a ideia de presídio, né, e passa para a medicina, você inclusive transforma a questão da loucura de uma questão jurídica, né, passa a ser uma questão médica, né, então muda completamente a esfera de compreensão. Mas não eram os loucos os únicos que colocavam problemas de governo após a abolição das letras. Em vez que estas serviam tanto para sancionar as condutas consideradas imorais, como as consideradas perigosas. No entanto, antes de colocar como fator indispensável o funcionamento do aparelho judiciário e de estender em direção a outros grupos, a medicina necessitou primeiro legitimar-se como um poder em face à justiça. Em relação ao prisioneiro, por exemplo, a atuação médica se dará inicialmente visando a execução da pena, e só mais tarde se dedicará à avaliação de responsabilidade do criminoso. E, obviamente, depois da avaliação da responsabilidade, o próprio tratamento. Nesse momento posterior, ao desfazer-se a rígida separação entre o normal e o patológico, sobre o qual repousavam as internações dos alienados, desfazimento iniciado pelas terceirizações de Esquirol sobre as monomanias e as de Morel sobre as degenerescências, as atividades de perícia se estendem aos vários setores da vida pessoal e social, levando Castel a fazer a psiquiatria a pergunta similar àquela de Canguilhem à psicologia. Sem dúvida, não é possível estabelecer limite entre esse processo, mas seria o mínimo ousar perguntar: quem te fez rei? A quem te faz sujeito submisso? Né? É justamente essas compreensões. Tá? Aí uma explicaçãozinha de rodapé, né, do que eram as monomanias, né, e do que eram as degenerescências, né, tanto a concepção de Morel como de Esquirol. Assim como para o louco e para o prisioneiro, será necessário encontrar uma nova forma de administrar os conflitos familiares e também uma nova forma de assistência. No antigo regime, em troca de seu grande poder, o chefe de família deveria zelar para que nenhum de seus membros perturbasse a ordem pública. Este mecanismo de controle se tornará insuficiente e inadequado em função do aumento crescente do número de pessoas degeneradas ou que escapavam ao controle das famílias. Sobre os pobres, os vagabundos, os viciosos, a infância abandonada, levando os novos filantropos a uma crítica feroz do arbítrio familiar e dos procedimentos da antiga caridade. Estes filantropos lutavam por uma nova racionalidade na assistência e, principalmente, para que a ajuda dada à família favorecesse sua promoção e não sua dependência. Neste contexto, multiplicaram-se as leis sobre o abandono, maus tratos, trabalho e mortalidade infantil, surgindo novos profissionais dedicados ao campo social, chamados técnicos ou trabalhadores sociais, que a gente chama hoje de assistentes sociais, né? A partir de então, para compreendermos o que Jacques Donzelot chama de complexo tutelar, trata-se necessário entender as formas de agenciamento entre suas principais instâncias, judiciário, psiquiátrico e educacional, tá? E nessa ordem educacional, então, dos filantropos, das casas de assistência, né, a gente já tem uma outra modalidade de relação com o jurídico aqui, né? Estávamos falando, então, de uma concepção de loucura, de normal e de patológico, que criam sanatórios, né, que criam, depois vão chamar os hospitais psiquiátricos, mas eram os presídios, então, relacionados à doença mental e que tinham um campo muito grande de atuação. Agora nós estamos falando de outra relação aqui estabelecida entre psicologia e direito, que é a parte da assistência social, e aí essa profissão mais nova, né, que é a do assistente social, do serviço social, que aparece aí depois da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem uma outra relação também
sendo estabelecida no mundo jurídico contemporâneo, né? Que é a relação com os CRAS, né? Para quem nunca ouviu falar, né? CRAS, Centro de Referência, tá? De Assistência Social, e os CREAS, os Centros de Assistência Social de modo especializado. E aí vão ter CRAS e CREAS, que vão estar na baixa complexidade, na média complexidade e na alta complexidade. E agora eu estou com uma perspectiva de que eu, de fato, preciso criar uma disciplina optativa, porque a gente está caminhando aqui e eu não vai dar tempo, mas eu tinha que... Vocês precisam conhecer o SUAS, tá? Talvez eu possa fazer uma disciplina optativa, estou falando como se eu tivesse... Como se eu tivesse muito tempo, né? Tô sem serviço, né? Para que vocês entendam o funcionamento da lei orgânica de assistência social, a LOAS, né? E entendam a relação do SUAS com o SUS. O SUS, então, a gente sabe, né, que é o Sistema Único de Saúde, e o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, tá? Que cria uma relação com os CRAS, né, Centros de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada da rede assistenciária no contemporâneo. Gente, CRAS não é só direitos fundamentais de recebimento de bolsas. Tem gente que se perde nessa ideia aí e acha que CRAS é igual Bolsa Família. Gente, o CRAS, na verdade, ele funciona muitas vezes como uma segunda delegacia, tá? Né? Porque o CRAS é que faz a possibilidade de diálogo, inclusive de acesso, de fato, a direitos a uma população incompleta de vulnerabilidade social, tá? Por quê? Não vou terminar esse texto nunca, né? Mas, enfim, por quê? Porque a gente está falando de matrícula em creche, eu estou falando de matrícula na escola de ensino infantil, da educação infantil, acesso à educação infantil. Eu estou falando das bolsas chamadas de continuadas, né, por conta de direitos sociais continuados, entendimento primário de acesso a alguns direitos trabalhistas, direcionamento para a rede de saúde, tá? Porque muitas vezes são os assistentes sociais, os psicólogos, e aí, obviamente, os pedagogos, porque se trata de uma rede multidisciplinar, que vão fazer os encaminhamentos para o próprio SUS, tá? E, obviamente, perdas de direitos ali, que são colocados em xeque cotidianamente, que são tratados na porta de entrada, é o CRAS, e não a delegacia. Até porque a relação com a polícia nas comunidades mais periféricas é uma relação muito complexa, tá? Por que é uma relação complexa? Porque existe uma conformação de poderes diferentes, quanto mais eu vou me afastando do Estado. Tanto que é interessante esses nomes que os governos estaduais têm dado às políticas de assistência, por exemplo, Estado presente, que é justamente pensando nessa situação, que é quando a ausência do Estado abunda, outros poderes aparecem. O tráfico, por exemplo, em algumas comunidades periféricas, se constitui como poder paralelo, e aí o que acontece? Que inviabiliza a entrada da ordem policial como uma garantia de direitos. A polícia, na verdade, é entendida como o aparelho repressor de Estado e que não garante direitos à população periférica. Os direitos fundamentais, constitucionais da população periférica são garantidos, na verdade, por essas redes de acesso. Então, o CRAS acaba sendo a porta de entrada para o encaminhamento e acesso a todos os outros direitos. Porque é ele ali, o CRAS, os profissionais do CRAS, que vão apontar para o SUS, apontar para a própria rede de assistência social e, obviamente, para todos os outros direitos subsequentes. Então, inclusive, a relação entre as varas cíveis e criminais com o CRAS é constante, né?
existe a necessidade de diálogo do mundo jurídico com a rede de assistência social. E não apenas com a esfera policialista, como muitas vezes dá sem entender o direito penal, né? Porque quando a gente entra numa compreensão do processo penal, a gente está interessado em quem vai fazer o quê? O inquérito, né? E muitas vezes esse inquérito e os processos de investigação, por exemplo, são feitos com quem tem esse acesso primário e entendimento da população, que são os assistentes sociais, tá? E psicólogos, e pedagogos, enfim, aí toda a equipe que toma conta e a administração e gestão da LOAS, né? Da política do SUAS. Tá? Então, a gente está aqui agora pensando, né, a que se serve essas concepções, né, de doente mental, delinquente ou o carente, né, que incidem sobre conceitos, esses conceitos universais, né, o doente, o delinquente, o carente, que eles seriam exteriores, como que nos ensina Michel Foucault. Senão que esses universais ou essenciais são aquilo mesmo que se produz nessas práticas. Recuar essas categorias como sendo natureza humana significa, ao mesmo tempo, reconhecer as práticas sociais concretas, a formação de um campo de experiência, onde processos de subjetivação e objetivação têm lugar. Significa também reconhecer o papel de trabalhadores sociais, técnicos e peritos desempenham neste campo de poder saber. Pela análise genealógica, as identidades aparecerão, portanto, não como essências, mas produções históricas a partir de práticas múltiplas que se imbricam e se agenciam. Havendo descontinuidade das práticas, novas identidades emergirão na paisagem enquanto objetos para um sujeito do conhecimento. É nesse sentido que, a seguir, nos dedicaremos a pensar as condições históricas que possibilitaram a emergência de uma das mais intrigantes divisões existentes na sociedade brasileira, que é a superação da infância entre criança e menor. Tá? E, gente, aqui eu vou entrar na categoria menor, vou deixar para entrar na próxima aula, porque a gente já está aqui, já no limite do nosso tempo. Mas falei com vocês que nós íamos entrar nessa categoria, a categoria de construção da menoridade. Porque aqui se serve entender que uma criança, quando deixa de ser criança, apontando para a próxima aula, tá? Uma criança deixa de ser criança, se torna menor. Quando há uma relação de poder se constituindo ali, que subjuga a criança a um poder judiciário em conflito. Menor é muito diferente de criança, né? Talvez aqui alguns já tenham sido menores, né? Acredito que todos tenham sido crianças, mas só alguns tenham sido menor. Tá? É diferente. É muito diferente. Se você já aprendeu que você tinha que sair de casa até sem bermuda, mas com seu documento, você entende o que é ser menor. Porque você poderia, numa esquina ou outra, receber um baculejo de um policial simplesmente perguntando quem é você, se você tinha escola, né? Você começa a perceber as diferenças, tá? Se você for, gente, numa realidade periférica de vulnerabilidade, tendo ou não tendo aula, as crianças brincam, muitas delas, quando são menores. Vão brincar tendo a mochila e o uniforme como um reforço da sua condição familiar. É para dizer, eu estudo, moço. Eu estudo. Eu não sou pipeiro. Eu não sou fogueteiro. Tá? Eu não sou aviãozinho. Situação complexa que nós vamos entrar agora. Enfim, queridos, estes conceitos, eles são historicamente construídos, tá? E a gente vai tratar sobre eles aí na próxima aula.
pensei que a gente ia conseguir dar conta, eu ingenuamente, desse tema numa aula só, eu perdi completamente o nexo aqui disso aqui, não tem como, tá? Enfim, meus queridos, agradeço a presença de vocês, a gente continua na próxima aula, temos aí um bom caminho ainda pela frente, e, por favor, leiam o texto curto do professor Luiz Antônio Batista, que vai complementar esse texto de agora, tá? No texto do professor Luiz Antônio Batista, que ele chama de amoladores de faca, vocês vão ver que a primeira frase é a explicação do Aurélio do que significa genocida. E depois disso, vocês vão ver casos de violência, de assassinato, por exemplo, de travestis em São Paulo. Pano de fundo, na verdade, do texto é a questão da violência contra homossexuais e travestis. E que vocês vão perceber que a coisa é muito mais complexa. A gente está falando sobre o processo de responsabilização social dos cientistas ou dos pensadores dentro dos processos de construção da violência, tá? Mas a gente fala sobre isso na próxima aula. Meus queridos, beijo grande, até então, bom estar com vocês. Tchau, tchau.